Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você. Aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco. Você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. Estamos começando mais um programa 50 Mais Relatos na sua TV Master. O tema de hoje vai ser casamento homoafetivo entre mulheres. A união estável entre pessoas do mesmo sexo, ela foi aprovada pelo STF em 2011. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, ele aprovou uma resolução obrigando os cartórios a concederem o registro civil do casamento, né? Porque o primeiro foi... Essa primeira ação do STF foi considerando a união estável, né? E aí, hoje, 10 anos depois, né? Em 2011, hoje, 13 anos depois, o que nós temos aqui de alguns dados é que a Paraíba tem 1.001, quer dizer, o ano em abril de 2023 tinha 1.001 casais homoafetivos registrados. E no Brasil tem 82 mil famílias homoafetivas. Então, o casamento homoafetivo é uma realidade no Brasil, já desde 2011. Bem, mas e para a gente alimentar o debate de hoje, nós vamos trazer relato de 3 mulheres, né? Ângela Chaves, que é professora. Aí tem Carolina Torres, que é servidora do Ministério Público Federal. E tem Regina Negreiros, que é servidora do IFPB. E para nos ajudar aqui, a especialista, a nossa convidada, Célia Chaves, que é psicóloga e jornalista. E colaboradora do programa, né, Célia? É a terceira vez que você vem aqui. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua disposição de estar colaborando sempre conosco. E vamos aí, menina, né? Entrar nas nossas boas-vindas aos nossos ouvintes. Que eu acho que o tema hoje promete. O tema promete. Eu acho que um tema muito, assim, pertinente de ser discutido, de ser tratado de forma limpa, de frente, que a sociedade precisa lidar com essa realidade de uma forma mais natural, né? Não é mesmo, Sandra Moura? Kiara, Sônia, Célia, hoje essa discussão é uma discussão muito necessária na sociedade, como Kiara já enfatizou aí. E os relatos dessas mulheres, mulheres empoderadas, mulheres que vão ajudar, inclusive, a outras mulheres, eu tenho certeza, né, a tirar, pela gravação desses relatos, a conviverem com essas angústias, porque elas vão trazer nos relatos aí também essas memórias do que elas vivenciaram ao longo desse tempo também. O sofrimento também, que foi um sofrimento muitas vezes silenciado. Então, a oportunidade de hoje ouvir essas mulheres aqui e trazer esses relatos, nós vamos aprender também sobre a questão da condição humana, eu tenho certeza disso, né? Da humanização desses relatos, da gente também se pôr um pouco no lugar das outras pessoas. E a gente tem toda essa discussão, como Sônia falou, estamos aqui hoje para fazer um debate com respeito, muito respeitoso.
Boa noite, é um prazer estar aqui novamente e eu quero deixar uma boa noite bastante esperançoso por uma sociedade menos preconceituosa e principalmente amoroso, porque a despeito de toda violência, maus tratos e preconceitos enfrentados pela mulher, sofrido principalmente pela mulher lésbica e bissexual, eu entendo que a gente também vai falar hoje de amor e de um amor muito bonito entre duas mulheres, né? Então, que a gente possa, hoje iremos tecer também sonhos, além de falar, né, de trazer ao centro das discussões a questão da violência e do preconceito. Aves. Meu nome é Ângela Chaves, sou professora, sou mãe, sou mulher, sou feminista, sou lésbica e sou ativista do movimento de mulheres lésbicas e bissexuais da Paraíba, o Maria Quitéria. Mando um beijo para as meninas do Maria Quitéria e convido as meninas que são lésbicas e bissexuais a entrarem para o nosso movimento que está sendo reconstruído agora. Eu estou aqui, né, como convidada de Sandra, de Sônia e de Kiara, as 3 jornalistas maravilhosas nesse programa Mais 50, para falar sobre relacionamento lésbico. Eu sou uma mulher lésbica que passei por vários relacionamentos, até casar, né? Casar, esse nome é bem forte, casar. Uma mulher lésbica que casa com outra mulher lésbica. E como é ser lésbica casada com outra mulher na sociedade patriarcal? Realmente é um peso muito grande. É um impacto muito grande para uma sociedade como a que nós vivemos. Mas quando a gente casa, né, quando a gente conviver, a gente convive. Casar, como se diz na sociedade, no civil, é outro peso. Mas eu digo que é importante que as mulheres lésbicas se casem, né? Porque a gente adquire, né, direitos com isso. E para isso a pauta do movimento, né, lutou para que nós pudéssemos ter esse direito civil, né? Enquanto cidadã, enquanto mulher lésbica, a gente tem direitos, né? Nós somos iguais, né? Mas eles acham, a sociedade acha que a gente é diferente. Então, para mim, casar é muito importante enquanto mulher lésbica. Eu casei e digo a vocês, não me arrependo um dia porque casei, né? Hoje eu não estou casada, hoje eu sou uma mulher divorciada, tenho um casal de filhos. Meu filho é gay, a minha filha é bi, né? E a gente é uma família homoafetiva que sofre preconceito na sociedade. Preconceito este que começa logo com a nossa família, né? A minha família, quando descobriu que eu era uma mulher lésbica, simplesmente se afastou de mim. Minha família, quando descobriu que eu casei, falaram de mim, disseram coisas, mas só que eu fui muito corajosa e sou uma mulher corajosa. Eu ainda digo para a sociedade, para se casar uma mulher com outra, é preciso ter muita coragem, porque não é fácil viver com uma mulher e dizer assim, eu casei, eu botei a cara, a tapa, porque a gente dá a cara a tapa para a sociedade. E é muito difícil, não é fácil não. Né? Eu consegui, né, me libertar quando casei, quando resolvi, dentro de mim, logicamente, dizer para mim mesmo, eu vou casar, vou assumir que sou uma mulher lésbica casada para a sociedade e não me importo porque eu quero ser feliz. Então, eu quis ser feliz e acho que as mulheres, quando elas partem para um casamento, elas querem ser felizes, como outras que também não querem casar, né? Não quero que todas as mulheres lésbicas casem, não estou aqui para dizer, ei, você é lésbica, tem que casar. Não, você tem que curtir. Se você acha que deve casar, o direito está aí para ser provocado e casar. Mas se você acha que não deve casar, não deve casar. Agora, de dizer que é fácil ter um relacionamento hoje com mulher e casar, não é fácil. Porque a sociedade continua misógina, machista, lesbofóbica, completamente.
né? E nós, mulheres lésbicas, somos invisibilizadas. Você veja que para a gente encontrar uma mulher lésbica para fazer uma entrevista é muito difícil. Por quê? Por causa do preconceito. Muitas não querem aparecer porque a mãe não sabe, a família não sabe, o pai não sabe, os vizinhos não sabem. Porque a partir do momento, enquanto você não diz que é uma mulher lésbica, tudo bem. Quando você passa a dizer que é uma mulher lésbica e que você casou, esse preconceito ele triplica. Não vão dizer na sua cara, mas vão falar por trás de você. Aí você, enquanto mulher lésbica, você tem que estar segura de si e de dizer assim, não importa o que a sociedade diga, o que importa é que eu quero ser feliz. Né? Foi o que eu fiz. Né? Eu sempre, quando estava casando com uma pessoa que eu amo, uma mulher que eu amo, tal, que amei, tal, eu sempre tinha esse pensamento, vou casar porque eu quero conviver com esta mulher enquanto mulher lésbica e eu quero constituir uma família. Né? A minha família, eu tenho um filho e uma filha, eu estava dizendo, inclusive, para a Sônia aqui, meu filho e minha filha foram criados por mulheres, né? O referencial do meu filho não tem nenhum homem, não teve nenhum homem lá dentro da minha casa, a não ser ele mesmo, o menino, né? E hoje ele tem o prazer de dizer na universidade, eu fui criado por várias mulheres. É lógico que os casamentos também acabam, como tudo na vida, como dizia Cássia Eller, nada é para sempre, né? Que seja eterno enquanto dure, mas que todos esses casamentos, todos esses relacionamentos, eles deixam para você experiências e aprendizado muito bom. Os aprendizados, você tem alguns casamentos que terminam tristes, mas eles deixam um aprendizado para a gente, né? Um aprendizado para que você se fortaleça. Cada vez que eu acabei um casamento, eu me fortaleci naquilo, na minha dor me fortaleci. Eu espero que todas as mulheres que são casadas, mulheres que estão passando por dificuldade, mulheres que sofrem preconceito, elas têm que ter coragem, elas têm que assumir, né? Porque nós que estamos aqui, que estamos no movimento e nós estamos dando a cara a tapa, nós estamos fortalecendo cada vez mais essas mulheres que são invisibilizadas, né? Essas mulheres que não aparecem com medo do preconceito, né, com medo do lesbocídio, porque a gente teve recentemente um lesbocídio terrível com a menina Carol, se eu não me engano foi na Bahia, onde arrancaram o couro da face dela. Isso é grave, isso mostra que nossa sociedade, a cada dia que passa, esse preconceito vem tomando conta, ele vem crescendo. E para isso nós estamos aqui, enquanto mulheres lésbicas, solteiras, casadas, divorciadas, né? Nós estamos aqui para dizer para todo mundo que nós estamos presentes, que nós existimos. Nós temos que dizer todos os dias, nós existimos. Eu sou uma professora, quando eu me apresento na sala de aula, eu digo, sou mãe, sou mulher, sou lésbica, porque eu quero reafirmar minha representatividade dentro da sala de aula. E em qualquer lugar, porque tem que ser assim. Se a gente não fizer isso, o preconceito vai simplesmente destruir a nós. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu me sinto bem enquanto mulher lésbica, né? Eu achei todos os meus casamentos foram maravilhosos. É lógico que tem um lado ruim, mas aí deixou muito aprendizado para mim. Amei todas as minhas mulheres, né? Eu digo isso, amei todas, e digo que elas deixaram um bom aprendizado para a minha pessoa. E digo mais, seja eterno todos os casamentos enquanto dure. Um beijo para vocês. A professora Ângela Chaves traz um relato bastante impactante, não é? Forte, que descortina uma sociedade com machismo estrutural, preconceituosa, né? Adoecedora, eu diria. E ela diz algumas coisas que chamam muita atenção. Uma delas é que acho que a mulher lésbica, e eu vou colocar a Bi também, que eu escuto muito isso no consultório, tem um desafio muito grande que é o direito de existir.
o direito de existir, de ser feliz. E ela traz uma coisa que é muito ruim sofrer preconceito. E o que dizer quando esse preconceito começa entre as pessoas que mais amamos, no seio familiar? Então, assim, o que eu escuto também, muito do que a professora diz, é o que eu escuto no consultório. Que ao revelar, né, passa por questões identitárias, né? E ao desvelar a sua identidade, né, a sua orientação sexual, que não é uma opção, não é uma escolha, é uma condição. Numa sociedade como a nossa, gente, ninguém vai achar que eu optei por casar com uma mulher. Porque seria muito mais simples casar com um homem, né? Se mesmo com o STF, desde 2011, né, dando direito à união civil, os cartórios ainda negavam, imagina. Então, assim, de fato, não é uma opção, não é uma escolha, é uma condição. E a professora traz assim, a trajetória dela de superação, de muita luta e coragem, apesar de todos os preconceitos, né? E o preconceito, ela traz uma questão que vai muito ao encontro do meu dia a dia no consultório, porque, além do preconceito, quando a gente pensa no adoecimento mental, no adoecimento no que ele causa à saúde mental. E não é à toa que as mulheres lésbicas são muito mais predispostas à ansiedade, à depressão e ao isolamento social. E ela fala, né, o que eu diria assim, a todas as mulheres, que é muito importante que a gente não fique nesse lugar de isolamento. Assim como a professora, que faz parte de um grupo, né, é o grupo Maria Quitéria, né, que possam se juntar, porque eu acho que tudo, quando a gente compartilha algo nosso com pessoas que vivem a mesma situação, esse problema ganha uma outra dimensão, né? E ela fala, é um direito de ser feliz, é a liberdade de ser o que é, né? Por isso que envolve questões identitárias, né, que vão além das questões de gênero. Em 1989, eu acho que foi Judith Butler, né, ela escreveu um livro que ela diz que, ao nascermos, são impostos, né, questões de gênero que nos custam muito caro, porque essas questões de gênero, que diz você é o gênero masculino e feminino, e junto com elas vem a imposição de padrões comportamentais, regras e normas que são muito cruéis com mulheres e homens também, quem vive, né, a homoafetividade, que são cruéis. E quando a gente foge delas, a gente paga um preço muito alto. E, às vezes, um preço de se ver tendo de sair de casa, de sair de perto da sua família, de perder o emprego, perder a saúde, perder a família. Com 17 anos, com 16 anos, eu atendo pessoas que foram nessa idade, saindo da adolescência, principalmente quando entram na universidade, que conseguiram assumir sua identidade sexual. Então, é nesse momento que essas pessoas saem de casa. E eu diria que aí em situações muito desfavoráveis e nada igualitárias. E essas pessoas chegam à sociedade partindo, não é do zero, não. É muito abaixo do zero. Célia, ao longo do programa, nós vamos ver um relato justamente que traz essa problemática aí do adolescente, né, que se depara com essa condição, né, como você falou, não é uma escolha, com essa condição, e que teve que enfrentar a rejeição da família. Porque se a gente, nessa condição, lidar com a sociedade, com os preconceitos, com a rejeição da sociedade, sem a base familiar, sem o apoio familiar, olha, é realmente muito difícil. E aí você vai ver nesse relato o quanto essa mulher foi guerreira. E a gente, na condição de mulher, já vivencia todos os preconceitos no dia a dia na sociedade. Quando você está à frente de uma chefia, enfim, em todos os sentidos, você, na condição de mulher, está todos os dias batalhando, né, Sônia, né, Sandra? Batalhando para ser respeitada, não é? Para se empoderar. Imagine você na condição de lésbica. Ângela também faz um ponto, ela levanta um ponto importante com relação ao casamento, que todo mundo que tem uma relação que você percebe que é uma relação que vai ter, digamos, um tempo de durabilidade, porque nem sempre tudo é eterno, mas que você está se relacionando com aquela pessoa e você percebe que vai haver, que você quer dividir
ou pela vida toda, se possível, né? Mas, se não, por um bom tempo, dividir sua vida com aquela pessoa, você quer legalizar essa situação, não é? Você quer formalizar essa situação, é natural que o ser humano queira isso. E a mulher lésbica, ou o homem, a relação homoafetiva não é diferente de nenhuma outra relação. E a importância disso, que é para também se respeitar essa relação, para se entender essa relação como uma relação igual a uma relação hétero, que ali existe um compromisso, que ali pode ser constituída uma família, sim, por que não? Então, essa legalidade dessa relação que o Supremo deu é muito importante. Fora isso, eu conheço casos de amigos gays em que casaram, e a gente até conversou sobre isso, né? E que um desses casais, dos casais, um deles faleceu, e aí eles construíram, porque às vezes tem um que tem um poder aquisitivo melhor do que o outro, enfim, constrói um patrimônio junto com o apoio do seu companheiro, da sua companheira que está ali ao lado. Durante uma vida inteira a família rejeita, praticamente nem visita esse casal, e quando morre, a família vai atrás dos bens. Então, isso é uma garantia do casal homoafetivo que não deve ser tirado jamais. A dor de que um casal homoafetivo passa para conquistar, para se impor na sociedade e ainda por cima, numa perda, passar por esse dano financeiro e um dano moral também, né? Um dano moral também. Essa discussão hoje do casamento homoafetivo, eu acho que faz a gente pensar sobre essa questão do que é a família tradicional, porque geralmente quando se vai defender, né, aliás, ser contra o casamento homoafetivo, se fala muito nessa manutenção dessa família tradicional. E a gente sabe que, historicamente, essa questão da família tradicional, ela teve, durante muito tempo, ligada com a transmissão, vamos dizer assim, de patrimônio, né? Ou a questão da procriação, da reprodução. E a gente sabe que, historicamente, tem muitos casamentos que foram arranjados exatamente para se manter. Então, essa é a noção do que se tem de casamento de família tradicional. Com o passar do tempo, os avanços, as conquistas, sobretudo as conquistas das mulheres, o direito da gente ir para o mercado de trabalho, o feminismo, que tem uma contribuição também importante, a possibilidade de divórcio, o controle da natalidade. Então, todos esses movimentos, foram movimentos importantes para transformar, inclusive, essa noção de família tradicional. Porque aí é o amor, é a escolha. Você vai escolher não porque, né, o casamento é arranjado, mas porque você ama a pessoa, e se você não amar mais, você tem o direito de se separar. As transformações continuaram acontecendo, e hoje o modelo de família que a gente pode falar de família tradicional sem a gente prestar atenção nas famílias que são homoafetivas. Elas existem, como vocês falaram aqui, é preciso dar visibilidade, a Ângela também tocou nessa questão. E é uma discussão que está aí, que a gente não pode fazer de conta que não estamos vendo, porque essa discussão ela está aqui, né? Tanto que nós estamos trazendo aqui esse debate, né? É isso, Sandra. Olha, existe tanta mulher presa num casamento, quando, na verdade, ela não queria estar casada com um homem. Ela queria estar casada com mulher. E ela se submete a isso por conta da pressão social. Como também existem homens casados que, na verdade, têm relação, e para o homem é até mais fácil, ele ser casado e ter uma relação extraconjugal com outro homem. Isso acontece demais. É muito mais fácil para o homem do que para a mulher. Existe muita mulher casada e que, não, na verdade, são infelizes. Então, tudo isso que Sandra falou, esse avanço da sociedade, a mulher também saiu, por condições históricas, ela saiu para o trabalho, né? Então, ela se fortalece e daí ela começa a assumir posições. Com muitas mulheres que têm coragem de romper, não é? E de enfrentar a sociedade. Agora, esse tema da adolescência, e aí começa. Eu conheci uma amiga jornalista que terminou o curso mais ou menos na minha época, que ela foi banida da família.
ela foi para um estado, região norte, depois ela soube que a mãe dela estava doente, ela voltou e os irmãos impediam que ela visse a mãe. Impediam que ela voltasse à família. Então, isso é mais comum do que a gente imagina. E olha, assim, e veja na classe média, que ainda teve condições de fazer. Imagina isso na população mais frágil, nas pessoas de classe, né, baixa, as pessoas, as mulheres negras, as mulheres que, né, que não estão. Então, a situação é bem pior. É muito difícil Sônia, esse tema. Só uma coisa, são banidas da família, mas acho que um dia há de ter um estudo para mostrar por que geralmente são as filhas que mais cuidam dos pais no futuro. Pois não é. Correto. E muitas, quando votam por cima, inclusive trazendo estrutura financeira para a família, porque elas são na verdade, elas são forçadas a se superar, entendeu? Então, ela estuda mais, ela vai à luta, ela vai agarrar, e acaba superando, inclusive, a condição dos próprios irmãos e a família. Conheço muitas que voltam por cima e são aceitas por uma condição econômica, tá? Bom, e aí a gente tem vários casos. Bom, a gente vai ainda ouvir outros relatos, e aí tem ainda a Ana Carolina, que traz um pouco dessa situação, e também Regina Negreiros, né? Regina Negreiros também é uma companheira nossa. Então, dizer da importância desse casamento, quando a gente está falando também de casamento aqui, desse casamento para a proteção da própria mulher que se relaciona com outra mulher, toda a relação homoafetiva. Porque, na verdade, esse esforço que existe hoje, que a gente sabe que existe uma tentativa de retrocesso na Câmara, né, na Câmara Federal, e isso tem a ver muito com situação que está para além do direito civil, não é? As pessoas, a partir de suas convicções, querendo podar o direito do outro, né? Sem perceber que existe uma sociedade plural, e essa é uma realidade que era escondida, e hoje ela está saindo do armário por conta do avanço da legislação, do reconhecimento do STF, que não foi, o STF não deu isso, ele foi provocado por situação, e ele teve que reconhecer que as pessoas tinham direito. Porque as pessoas, independente se eu quero, se eu não quero, se a minha religião permite ou não, as pessoas moram juntos, se amam, do mesmo sexo, e isso é uma realidade. Então, a gente vai ter que, né, que era passar para um novo bloco comercial. Agora a gente vai chamar os comerciais e você já sabe, né? Se você quer dar uma melhoradinha uma repaginada, Dr. Ivanir Júnior, né? No Shopping Pátio Altiplano. Está lá esperando você, uma clínica completa para cirurgia e pós-cirúrgico, com uma moça super simpática chamada Rebeca na recepção, que vai marcar a sua consulta com ele. Comerciais. Olá, eu sou Ivanir Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Sabe para onde vai o IPTU que a gente paga? Para 1.500 ruas calçadas, a duplicação do acesso à Praia do Sol e Gramame, academia na praia, os parques, novas unidades de saúde, escolas e creches. E para tudo isso continuar seguindo em frente, pague a cota única do seu IPTU com até 20% de desconto até 8 de março. Prefeitura de João Pessoa, cada vez mais. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a ver a São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Estamos de volta com o nosso programa 50 Mais Relatos, hoje com o tema Casamento Homoafetivo entre Mulheres. E vamos ouvir um segundo relato, né, da funcionária, de Carolina Torres, que é funcionária do Ministério Público Federal. Ai, meu Deus, essa memória está me matando. Mas diz que é comum, né, nos 50 Mais. Enfim, solta o relato de Carolina Torres, por favor. Eu sou Carolina Torres, tenho 47 anos, sou gay e estou aqui hoje para dar o meu relato enquanto mulher lésbica e casada. Eu vejo a importância da gente falar para as pessoas de quem é, de quem a gente é, da nossa essência, e para poder contribuir de alguma forma para aqueles que sofrem preconceito. Sofrem preconceito na família, sofrem preconceito no trabalho e em sua convivência com outras pessoas. Eu sou lésbica, me identifico como lésbica desde muito cedo, porém a sociedade, né, a família, tradicionalmente falando, a gente tem uma educação, né? Eita. Na época, né, a nossa educação em ter que ser heterossexual, né? Na minha época falava-se, e ainda se fala hoje, em ter que casar, ter filhos, e eu tive uma educação tradicional, né, nesse sentido. Só que eu nunca me encaixei, eu não conseguia me enquadrar nessas caixinhas. Tive alguns problemas quando adolescente, porém o meio em que eu vivia fez com que eu me relacionasse com homens, tivesse alguns namorados, né? Eu casei em 2002, né? Eu tive uma relação de quase 15 anos com um homem, fui casada, tive 2 filhos, e para mim, depois de casada, ter que me divorciar e ter que me assumir foi um processo bem complicado e doloroso, porque para isso eu tive que falar para as pessoas, para os amigos, para a minha família, porque até então, como assim você é gay? Como assim você é lésbica? Você era pegadora? Você teve vários namorados? Você casou? Você não pode ser gay. Isso é uma fase, isso vai passar. Então, eu ouvi muito isso, que era uma fase, que isso ia passar, né? Pessoas do meio familiar e conhecidas diziam que isso era uma questão espiritual, que eu precisava me arrepender, que isso era pecado. Só que foi difícil para mim. Foi difícil ter que chegar para meu ex-marido, né, e falar para ele, a gente não pode mais continuar essa relação porque
eu não consigo dar para você aquilo que você quer e aquilo que você merece. E aí onde eu quero chegar, e esse ponto foi difícil, foi um relacionamento de 15 anos, tivemos 2 filhos lindos, maravilhosos, e aí no primeiro momento ele relutou um pouco, mas depois foi uma das pessoas que mais me apoiou. O meu ex-marido é um dos meus melhores amigos hoje, a gente tem uma relação boa, e sim, é possível. É possível a gente encontrar conforto, é possível ser verdadeiro, e é possível a gente construir uma vida depois de tudo aquilo que você imaginava, que você tenha que romper padrões. Então, eu fiz isso. Eu sofri muito preconceito por algumas pessoas da família, fui muito apontada, escutei muito discurso de que eu não deveria falar para os meus filhos. Na época, minha filha tinha 4 anos de idade, meu filho tinha 12, 13 anos, e hoje ela tem 12 anos, o meu filho vai completar 22 anos, e diziam que eu não deveria falar para eles porque eu iria traumatizá-los, não seria algo bom. E eu falei, não, os meus filhos têm que saber quem eu sou, a verdadeira essência da mãe deles. Porque assim como eu sempre quis ser feliz, estou feliz hoje, eu quero que eles sejam, que eles não tenham nenhuma barreira. Eles foram as primeiras pessoas que eu contei, que eu falei. A minha filha hoje, com 12 anos, é uma pessoa maravilhosa, ela conversa, as amigas, as pessoas têm ela como referência, por ser uma menina que aceita, que fala sobre isso do amor, e ela só tem 12 anos. O meu filho tem 21 anos e também é um rapaz acolhedor. E eu me sinto, às vezes, nas rodas de amigos, me sinto muito à vontade, porque eles conversam comigo, eles me têm como referência, né? Eu sou servidora pública, eu tenho meu emprego, pago minhas contas, tenho uma vida boa. E então, é preciso falar sobre isso, que a gente não é um extraterrestre. Nós apenas temos uma condição, né, de ser LGBT. Quando as pessoas falam, não, você nasceu assim, você não nasceu assim. A gente nasce assim. Nós somos a nossa essência. Ninguém vira gay, ninguém vira lésbica porque quer. Porque seria muito mais fácil não ser, mas não dá, é nosso. Né? Então eu rebato, tem muitas pessoas que chegam e dizem, meu seu filho e sua filha vai ver o exemplo. Eu disse, que veja o exemplo, porque nós não devemos ser mau exemplo. Por quê? Devemos, a nossa condição, ser um exemplo ruim. Então a sociedade tem muito isso crucifica, isso machuca, mas estamos aqui para romper esses preconceitos, esses tabus. E algo importante que eu tenho a dizer é que eu casei, eu tenho um relacionamento há 8 anos, minha companheira, minha esposa, a Lisiane, e vivíamos juntas já há um tempo. Eu morei no interior da Paraíba por 8 anos, ela me acompanhou, ela ajudou a cuidar da minha filha, e a gente sofreu várias retaliações no interior, de furar pneu, de ser ameaçadas, situações no que os homens, alguns, se achavam no direito de querer minimizar a nossa relação, mas firme e forte conseguimos superar isso, né? Estamos superando. E aí, há pouco tempo, em meados de outubro, né, ano passado, setembro, outubro, houve um projeto de lei a nível nacional na Câmara do Direito da Família, que queria proibir o casamento homoafetivo. Então, isso me fez refletir muito, e nós casamos no civil. Casei em Monteiro, e o nosso casamento foi curioso, porque estava tendo uma cerimônia, casamos no civil, uma cerimônia tradicional, e chegamos de branco, né, de calça jeans, bem despojadas, de camisa branca, e ela também, e aí tinha um local reservado para os noivos, e as pessoas disseram assim, não, aqui é para os noivos. Eu disse, sim, nós somos as noivas. E aquilo causou um certo espanto. As pessoas, a gente percebia olhares e bochicho, mas nada disso impediu que a gente
concretizasse, que assinássemos os papéis, porque é importante, eu vi que era importante garantir o direito dela, né? O nosso direito a ela, que ela, se caso algo me acontecesse, o direito dela ter uma pensão e vice-versa, e, enfim, é importante. É apenas direitos civis, né? A gente não quer nada mais do que ter igualdade. Igualdade em uma sociedade tão diversa, tão complexa, né? E que eu vejo hoje que está se falando mais sobre isso, que está se falando sobre isso, né? Estamos tendo visibilidade. E eu gostaria de deixar desse meu relato uma mensagem. É muito difícil para as pessoas que têm uma família tradicional, que vivem no meio que você, mulher, né, tem que ser hétero, casar com homens, né, de certa forma ser obrigada, vive naquele meio, não tem coragem de se assumir. Então, assuma-se. O preço que a gente paga por dizer quem é maravilhoso. É um pouco, talvez complexo, mas é maravilhoso você ter a liberdade, você ter o prazer de ser quem você é. Vale a pena. Então, a luta é longa, a luta é sempre, e gostaria, né, desse relato meu, poder contribuir e mostrar para as mulheres que são casadas e não têm coragem, talvez, de se divorciar e falar a verdade para o seu marido. Eu falo, é possível. Hoje, como eu disse, o meu ex-marido é um dos meus melhores amigos. E dentro da família foi aquele que me apoiou e que me ajudou, inclusive na minha defesa, de dizendo, não, deixa a Carol viver a vida dela, ela tem o direito de viver a vida dela. Ela tem o direito. E isso foi muito importante, porque quando da pessoa que eu esperava que fosse sofrer mais críticas, foi aquele que me apoiou. E, assim, é isso. Muito obrigada. E era isso que eu gostaria de falar. Carolina fala sobre algo importante, que é quebrar padrões. E ela contribuiu para a ruptura de um padrão de heteronormatividade, né, que atravessa várias gerações. Faz mal, mas está presente em várias gerações. E que exemplo de mulher, que exemplo que ela deu para os filhos, né, para um filho adolescente e um de 21 anos, e para o marido, né, de chegar e dizer, de ser quem ela é. Deve ser muito libertador. Isso, o ato dela é um exemplo a seguir. Não causa nenhum trauma a filho. Eu quero dizer aqui, né, que não causa, não é a qualquer mulher, qualquer pessoa que queira, como ela disse, ela faz um convite para que as pessoas consigam ser quem é. Eu acho que é o que nós todos temos direito, é o mínimo, é o máximo, é ser quem é, né? Então, assim, que exemplo ela deu para os filhos e que família, que contexto familiar saudável e bonito, que ela disse que foi acolhida pelo marido, foi acolhida pelos filhos, e quando se é acolhido entre aqueles que nos é mais caro, entre quem amamos, então aquela mulher saiu de casa pela porta da frente, né, para viver uma outra história de amor. Às vezes a gente sabe que uma relação deu certo no final. Então eu digo, Carolina, seu casamento deu certo, seu casamento com seu marido, e que, enfim, o final de um ciclo mostra quando os dois conseguem conversar e sair com respeito, sem abusividades, infelizmente, ao contrário do que há em muitas relações. Principalmente quando a mulher, no término, se interessa por uma pessoa. Quando eu sou mulher e eu me interesso por alguém, mulher também. Então, nesse momento, a mulher, geralmente, ela é vítima de piadas, né, de fetichização na sexualidade dela, principalmente no campo sexual. Vejo no consultório, vi um pai e uma mãe chegando e dizendo, né, era uma terapia em família, e os pais disseram, por que ela não disse a gente que ela era lésbica? Era o mínimo, ela devia isso a gente. E eu perguntei a eles, tive que perguntar, por que ela deve isso? Quando o senhor foi hétero, o senhor teve que chegar para os seus pais e dizer, eu sou hétero? Por que sua filha tinha de chegar e dizer, eu gosto de mulher, eu sou lésbica?
E perguntei à mãe também isso. E eles meio que se escoraram, acho que sem gostar da terapeuta, mas eu tinha que fazer essa pergunta a eles. Porque, assim, ouvindo esse relato de Carolina, como ela vive no contexto familiar diferente e como isso faz toda a diferença, não é? Quando criança, eu lembro, eu brinquei era uma brincadeira chamada Jogo da Vida. Não sei se vocês conheceram aqui. Mas no Jogo da Vida, a gente aprende que cada um vai seguir, né? Tem seus caminhos, seus labirintos. E então, assim, qual é o problema de eu gostar de mulher e casar com mulher? Eu gostar de homem e casar com homem. Eu gostar de homem e mulher e me relacionar, né? É uma pessoa bi. Qual é o problema disso? Eu não sei, eu não vejo, queria ouvir vocês. Que mal isso pode causar à sociedade? Uma coisa que é de fórum íntimo. Né? Sou eu. Eu sou assim, eu quero. Então, que mal pode causar? Então, Carol, inclusive, ela fala que ela apressou o casamento. Ela vivia no estado com Elisiane, né, que é a companheira dela. E aí, quando foi o ano passado, naquele retrocesso que o Congresso quis dar, quer dizer, chegou a dar, né, porque foi aprovado na Comissão da Família, contrário ao casamento homoafetivo, né? Então, quando ela viu aquela discussão, ela apressou o casamento, aí casou no civil com isso. Casou por quê? Porque ela tem uma companheira que está ao lado dela, que contribui muito, eu conheço as duas. E aí, ela é funcionária pública, por exemplo, depois acontece uma coisa com ela, a companheira está desamparada. Então, ela quis amparar a companheira, a mulher com quem ela escolheu viver a vida. E elas estão juntas, acho que há 12 anos. Ela falou aí, não foi? Junto há 12 anos com a Elisiane. Então, Carol é um exemplo de fortaleza, é uma mulher que se coloca, entendeu? E ela disse que sofreu muita represália, porque ela foi morar com Lise, que Lise é do Rio Grande do Sul, né? Ela se conhecia na internet. E ela foi morar em Monteiro, né? Ela passou no concurso, foi morar em Monteiro. Chega em Monteiro, abalou, né? Ela furava pneu, pichava muro, elas sofreram lá, mas elas enfrentaram. Elas casaram lá, ela disse que foi uma resenha o casamento delas. Casaram lá em Monteiro e agora ela conseguiu, ela chegou para João Pessoa, né? Foi deslocada para João Pessoa. Então, para você ver, e esse projeto que foi reprovado na Comissão da Família, ele continuou tramitando. Ele é de 2007. Foi o saudoso Clodovil que apresentou esse projeto de lei. E esse projeto está lá em banho-maria há 17 anos na Câmara. E aí começaram a botar projeto em cima de projeto, chama projeto apensado, né? Projetos, emendas. E aí tem um que é contra. E agora o relator pegou justamente, entre vários, ele pegou aquele que é contra e fez, escreveu um parecer contrário e argumentando uma coisa que a gente sabe que é inconstitucional, né? É inconstitucional porque a gente vive num Estado laico e você não pode escrever um parecer, um projeto de lei a partir de sua convicção religiosa. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente já sabe que esse projeto não vai para frente. Porque ela vai para a Comissão de Direitos Humanos, depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Quando chegar na Comissão de Constituição e Justiça, vai se ver que realmente não se pode julgar um projeto de lei com base, né, na convicção religiosa de parcela da população. Tem que pensar, gente, que cada um tem um direito de escolha de religião. E aí, o que é bom para você pode não ser bom para mim. O que a sua religião, né, orienta não é a minha. Então, pensar que isso é um direito civil, que não tem a ver com a minha fé. Todos têm fé, não é? Todos têm fé e todos têm sua forma de, na verdade, manifestar a sua fé. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que trazer, porque a gente sabe que, na verdade, existe um monte de pessoas que ainda têm uma certa intolerância com base nisso, e tem que pensar no outra pessoa, a pessoa, e não, entendeu? Ficar pensando que o outro tem que ser meu espelho, tem que ser o que eu quero que ele seja. E Carol é uma pessoa muito corajosa, enfrenta a sociedade. Eu vejo Ângela uma mulher fortalecida, porque Ângela é uma mulher de movimento. Carol não é uma mulher de movimento. Carol é uma mulher que enfrentou tudo e todos. E ela soube conversar, porque ainda bem que o marido dela não é um cara violento, né? Porque em algumas situações o marido é o violento, é o primeiro que ataca a mulher. E ele é um cara, né, na verdade, educado, né, uma pessoa bacana. E aí ele compreendeu e ela disse que ele foi o principal aliado dela. Eu acho que se algumas mulheres tiverem coragem de falar para o marido, alguns vão entender, outros não.
mas ela precisa tomar coragem de ser o que ela é. Eu acho muito importante esse relato de Carol. Nesse relato de Carol, tem uns pontos que eu depois que ela fez o relato, eu conversei com ela, né? E uma das questões que eu observo, Célia, para que a gente possa, para que você assuma a sua condição gay, né? Lésbica, homossexual, tem a questão financeira, né, Sônia? Eu acho que essa questão financeira é muito forte, porque ela hoje, né, tem um cargo, é concursada, e aí eu perguntei a ela, eu disse assim, Carol, essa questão que você pôde pedir a separação e tal, teve a ver também com essa questão financeira? Nem me lembro bem se ela respondeu isso, mas a questão é que o que a gente conversou e que ela concordou comigo é que no caso de uma mulher que vive, qualquer pessoa, mas vamos focar agora no relato da Carol, né? No caso de uma mulher que vive com um marido, que já casou porque sai da tutela do pai e da mãe para a tutela do marido, já casa porque não tem condição de assumir essa condição lésbica, né? De se assumir lésbica. E fica naquele casamento que tem uma dependência financeira. Como é que essa mulher, sem essa dependência financeira, vai poder se assumir? Então, é muito importante para as pessoas que estão se descobrindo nessa condição, desde já, comecem a pensar numa independência financeira. Até para a sociedade respeitar. Um médico, uma médica gay é diferente do que uma pessoa que não tem status nem posição social nenhuma. É cruel isso, mas é uma realidade. É uma realidade. Então, inclusive, a gente vai ver no próximo relato essa questão financeira pesando para a menina que vai dar o relato. Ela fala de que ela viveu esse momento e que a condição financeira dela pesou. Inclusive, isso que Sônia disse, das mulheres que passam por essa luta, né, elas se tornam mais fortes e vencem. Financeiramente, elas adquirem uma conquista maior do que talvez se não tivesse tido que passar por todo esse processo de vida. Então, fica aí essa questão de que você deve se deparar também com isso. Para você se assumir, você tem que ter condição financeira. Só penso que isso é uma realidade que não chega às mulheres periféricas, né? Às mulheres periféricas. Porque uma mulher classe média que teve alguma educação ainda consegue, né? Passar em concurso, estudar. Imagina uma periférica que não tem condição nenhuma. Né? Que é negado. Cruel. As condições devem ser bem mais difíceis mesmo, Sônia, para essas mulheres. Sônia e Kiara falaram aqui, e eu acho que é importante a gente estar sempre lembrando que essa questão do casamento homoafetivo, a questão dos direitos, como vocês já mencionaram, eu acho que a gente deixar bem claro que, muitas vezes, até para acompanhar esta mulher, né, numa unidade hospitalar, às vezes é difícil quando ela não tem esse direito garantido juridicamente. Um plano de saúde, como vocês mencionaram, a questão do patrimônio, para não deixar essa mulher desamparada. Então, assim, é bom frisar que esse casamento ele é a garantia mesmo desses direitos. A gente está sempre frisando isso aqui. Celinha falou aí na questão dos filhos, né? Mencionou alguma, quando ela estava comentando. E eu fiquei me lembrando aqui dessa questão do preconceito que, muitas vezes, no caso do casamento homoafetivo, está camuflado nessa história da preocupação com os filhos, né? Então, é a sociedade preocupada com os filhos de duas mulheres que têm uma relação homoafetiva, construíram uma relação. E o que é que acontece que a gente tem nisso? Muitas vezes, a gente vê aí casos de relações hétero, em que a mulher é agredida, os filhos muitas vezes também são agredidos por essas, e a gente não vê essa preocupação
tão excessiva, né, como se tem quando se trata das relações homoafetivas. Então, esse preconceito, muitas vezes, está camuflado quando se tem essa preocupação. Uma outra que é muito comum é de dizer que, porque é filho ou filha de mulheres homossexuais, elas vão influenciar também os filhos ou as filhas a também serem homossexuais ou bi, ou seja, né? A gente sabe que muitos casos de gays, de lésbicas, elas são e eles são de relações héteros, né? Se fosse essa questão da influência, eu acho que é um argumento muito frágil e equivocado para se pensar essa questão da preocupação com os filhos e com as filhas. Eu acho que esse é um argumento frágil, não se sustenta, e nessa discussão eu vejo aí o depoimento de Carol, uma mulher empoderada, concursada, né, dona da sua vida, do seu nariz, como se diz, e teve realmente essa coragem mesmo, porque numa sociedade como essa não tem outra palavra para a gente dizer não, é coragem mesmo, é essa palavra que a gente deve, quando a gente se referir a isso. E uma outra coisa, se fala que não tem uma relação homoafetiva, não se terá condições de ter um desempenho parental, familiar, na educação dos filhos. Carol é um exemplo aí de como, com a família, né, com os filhos bem orientados, bem cuidados, numa relação, inclusive, sem hipocrisia, que muitas vezes as relações, de um modo geral, elas passam por essas hipocrisias também. E, no caso dela, não, muito sincera, dialógica com os filhos, com o marido, com o ex-marido dela. Eu acho que, assim, a gente tem muito que aprender com esses relatos. Ô, Sandra, Carol sofreu, viu? Mas ela sofreu e construiu a felicidade dela. Ela não se curvou. Então, não é fácil chegar ao ponto que ela chegou. Exato. E lembrando aqui, Sandra, que você falou, que às vezes a sociedade coloca, né, que você vai dar um exemplo e que o teu filho vai acabar seguindo. É preciso lembrar que é uma condição, né? A homossexualidade é uma condição. Não é porque você convive com fulano ou com ciclano que é gay que você vai ser gay. Né? Não há modelagem de gay. Não há, exatamente. Eu tive amigos e amigas gay a minha vida inteira e não sou gay. Não é? Então, tem essa questão que é bom deixar muito clara. Também, Carol tinha falado a questão da filha dela. Ela disse que teve uma filha dela perguntou a ela... Mãe, ainda criança, né, quando soube que ela quis contar a verdade para a filha, ela disse, mãe, e eu, quando crescer, eu vou amar quem? Aí ela respondeu para a filha dela, quem seu coração escolher. Então, é a resposta mais sábia que eu acho que ela poderia dar. Não é? E aí, não é porque ela deu essa resposta que a filha vai procurar amar uma menina, né? Vai amar quem o coração escolhe. A gente não escolhe quem ama. Quem faz os olhos brilharem, o coração palpitar. Quem fizer, a gente ama. A discussão está muito boa aqui. Agora nós vamos precisar chamar os comerciais. Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Sabe para onde vai o IPTU que a gente paga? Para 1.500 ruas calçadas, a duplicação do acesso à Praia do Sol e Gramame, academia na praia, os parques, novas unidades de saúde, escolas e creches. E para tudo isso continuar seguindo em frente, pague a cota única do seu IPTU com até 20% de desconto até 8 de março. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a ver a São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. De volta com o seu programa 50 Mais Relatos e o tema de hoje, casamento afetivo entre mulheres. Agora nós vamos assistir o relato de Regina Negreiros. Ela é servidora do IFPB. Eu me chamo Regina Negreiros, sou servidora pública, trabalho na educação. Hoje tenho doutorado, sou escritora e sou lésbica. E saí de casa aos 16 anos, ainda em formação, ainda sem uma graduação, sem um emprego. Sofri bastante porque tem a questão da aceitação, né? A aceitação da família, a aceitação dos amigos. E como eu não era aceita, para não me colocar em sofrimento, nem colocar em sofrimento a minha mãe, que não estava compreendendo a situação, eu resolvi sair de casa e começar do zero. Aliás, eu costumo dizer que eu comecei do -2, porque não foi nem do zero. Eu saí de casa com meu violão, alguns livros e meu travesseiro. E fui morar sem nada, só com isso. Então, tinha dia que eu não tinha nem o que comer. Mas eu fui com muita persistência, com muita força, foco e acreditando principalmente em mim, na formação que eu tinha recebido, que eu ia sair dessa situação e ia superar essas adversidades. Não desisti de ser quem eu sou em nenhum momento, porque isso nem passava na minha cabeça, né? Mas tive também muita sorte e a ajuda de algumas outras pessoas. Passei num concurso aos 18 anos, concurso público federal, e quem pagou minha inscrição foi uma outra pessoa, a mãe de uma amiga minha, porque eu não tinha como pagar. E aí eu comecei a fazer toda uma peregrinação para conseguir não apenas superar as adversidades, mas também construir um novo espaço, um espaço de respeito para mim enquanto pessoa, para mim enquanto mulher lésbica, para mim enquanto ser humano. E construindo esse espaço também ajudando outras pessoas, porque quando a gente é ajudada, a gente tem também que perpetuar isso, ajudando outras pessoas. Então, eu
Passei muitas dificuldades, sofri bastante o preconceito, né? O preconceito da família, das pessoas. Meu primeiro emprego, muita gente não sabe, mas foi como vigilante. Eu fui a primeira mulher guardete de João Pessoa. Trabalhei na Universidade Federal da Paraíba como uma pessoa terceirizada. Só que eu tinha uma formação, né? Eu falava inglês fluentemente, eu lia bastante, e isso me ajudou para me tornar o que eu sou hoje. Então, passei no concurso, fiz minhas graduações, especialização, mestrado, doutorado, fui me construindo e ocupando espaços nos quais eu podia ser respeitada, conquistando o respeito também da minha família, dos meus irmãos. Sempre tive o apoio da minha irmã e a solidariedade dela em todos os momentos, mas ela era mais nova que eu, então, se eu saí de casa com 16, ela tinha 10 na época, 10 para 11 anos, era muito difícil para ela também compreender tudo isso. Voltei para casa numa outra condição mais tarde, que foi na condição de ajudar minha família a superar as dificuldades que agora ela encontrava depois da morte do meu pai. Então, voltei para casa servidora pública, graduada, com respeito, né, respeitada e ocupando espaços que eu galguei. Mais tarde eu fui produtora de uma banda, consegui trabalhar em diversas outras coisas e fui me construindo na medida que eu também construí esses espaços. Casei em cartório. Hoje, graças a Deus, temos uma boa relação entre a minha família, a família da minha esposa, né? Construímos e constituímos a nossa vida, a nossa família. Eu, ela e nossos cachorros. Temos nossa casa, nossos carros, nossos sonhos, nossas vidas, as dificuldades do dia a dia que sempre vão aparecer, mas acredito que a gente conseguiu fazer uma coisa que é o sonho, acho, de todo casal homoafetivo, que é marcar um espaço, né? Conquistar um espaço de respeito na família, nos amigos, no trabalho, na vida como um todo. A gente não nega quem somos, não nega nossos casamentos, a gente sempre comemora, a gente sempre posta em redes sociais fotos juntas, e isso, assim, isso é muito legal, porque inclusive eu cheguei estava dando uma palestra na instituição que eu trabalho, no IFPB, e uma aluna, ao final da palestra, me procurou para dizer que ela estava me vendo como espelho, né? Foi no dia 8 de março, e ela pediu para tirar uma foto comigo, e ela disse: eu vou usar a sua história como inspiração para a minha, porque moro no interior, sou estudante, sou muito nova, tenho uma namorada, e eu queria uma vida respeitada. Eu quero ser como você. E isso, para mim, já me deu, assim, um motivo a mais para todos os dias me tornar quem eu sou, todos os dias me construir como ser humano, esse ser humano que sobretudo, um ser humano que acredita na diversidade e na pluralidade da existência, né, de todas as pessoas. Então, eu acho que a gente nunca deve parar de sonhar, a gente nunca deve parar de se construir, e a gente deve, sobretudo, acreditar principalmente nas nossas raízes, na nossa força, na nossa ancestralidade, sabe? E na nossa espiritualidade também, que muitas vezes, durante essas adversidades, é a espiritualidade que nos dá força para continuar, para seguir adiante. Então, quando a gente encontra uma barreira no caminho, ao invés de voltar, a gente sobe nela e atravessa. E se alguém joga uma pedra, a gente pega a pedra e ajuda na construção de uma escada para subir. E foi assim que, durante a minha vida, eu construí a minha história, né? E tenho apoio, não só da minha família hoje, como da minha esposa, para tudo que eu faço. Então, minha esposa sobretudo, aquela pessoa que me apoia, que pega na mão, desde o começo que a gente está junto. A gente se casou em 2014, mas a gente está junto desde 2012. Então, ela segura minha mão e me ajuda a voar, e voa comigo muitas vezes. Eu sempre digo a ela que ela foi a pessoa que segurou na minha mão para jamais desvencilhar, né? A gente jamais deixar de segurar a mão de uma da outra, porque isso é companheirismo, isso é relacionamento,
E são essas posturas de relacionamento que fazem com que a gente consiga edificar sonhos. Então é isso, eu acho que as pessoas que são homossexuais, as pessoas que são lésbicas, têm diversidade, têm dificuldade principalmente na vida, mas a gente não pode baixar a cabeça, a gente não pode achar que não consegue, porque quando a gente ama e quando a gente tem uma identidade que não pode ser apagada, isso mostra o quanto nós somos fortes, né? Então, força, foco e fé para seguir adiante e construir e se construir na vida sem deixar que as adversidades derrubem ou que qualquer outra barreira ou qualquer outra pessoa diminua o ser grande e maravilhoso que nós somos todos os dias. Então, é isso. Se não existisse a diferença, todos seriam eu, não é, Regina? E você fala da diversidade com muita propriedade. É um outro relato bastante bonito e impactante que traz, né, aquilo que Chiara falou há pouco, qualquer processo de liberdade, inclusive para ser quem somos, requer autonomia financeira, né? E Regina também teve que sair de casa aos 18 anos. 16, Sônia. Então, não era nem uma jovem adulta, né? Sair de casa, né, em situação 16 anos, uma adolescente, para enfrentar a vida. E eu nem diria matar um leão todos os dias, mas ser a própria leoa, né? E galgar degraus, né? E eu imagino que ela tenha atravessado ciclos de sofrimento, mas ser quem é tem um custo alto quando a gente decide ser quem a gente é. E todos seremos capazes disso. Fica a reflexão, talvez sim, a gente é capaz de ser quem é. Agora, a gente não é capaz de ser o que somos sem sofrimento. A gente mas até chegar lá tem muito sofrimento. E, às vezes, ao atravessar aquele oceano de dificuldades, quando a gente chega do outro lado, a gente vê que a caminhada está só começando. Acontece que, muitas vezes, a gente é despreparada, na maioria das vezes, para enfrentar os sofrimentos psíquicos. A gente quer passar pela vida e a gente não aprende a sofrer com nossas demandas. Regina está aí, ela é um exemplo, né? Ela retrata o que ela fala, retrata muito o que a mulher lésbica, né, sofre. Ela conseguiu lidar com as demandas emocionais dela, ela conseguiu lidar com os sofrimentos psíquicos dela, tanto que ela fez um concurso, estudou, conquistou a autonomia, voltou para ajudar os pais. E, na maioria das vezes, são os filhos homoafetivos, homens e mulheres, que ajudam a família. Por razões que eu penso que ainda vai ser caso de estudo, porque eu percebo muito isso no consultório. Então, assim, é um outro relato muito forte e que eu fico muito feliz até de ver mulheres. É muito bom quando a gente consegue ser exatamente quem a gente é e quando a gente está perto e se junta a outras mulheres que permitem que a gente seja quem a gente é. Então, isso é de uma riqueza imensa. Ela saiu de casa aos 16 anos, né? Na verdade, ela não saiu de casa. Ela foi colocada para fora. E ela não teve outra opção. Mas ela trouxe uma questão no relato dela. Oi, Sônia? Pelos irmãos. Pelos irmãos. Ela disse que chegou a apanhar, né? Mas ela trouxe uma questão no relato dela, meninas, que a palavra respeito. Ela, para mim, é o maior exemplo de respeito. Quando a gente pensou no programa de abordar esse tema, nós procuramos trazer pessoas com esse perfil. Com o perfil da Regina, com o perfil da Carol, com o perfil da Ângela, para desconstruir essa imagem que se tem de que o gay é aquela pessoa irresponsável, porra louca, sabe? A gente trouxe um perfil promíscuo. Promíscuo, a palavra é essa, Sônia, é verdade, a palavra é essa. Então, a gente procurou trazer esse perfil para mostrar a quem está assistindo aí que são pessoas comuns, são pessoas normais, que a opção sexual
a escolha sexual de cada um não limita o caráter, não limita o profissional, não limita a forma que você conduz a sua vida afetiva com o outro ou com a outra. Então, é importante, a palavra respeito. A relação dela com a esposa dela é de um respeito que eu não vejo em muitos casais héteros. Então, eu acho que a proposta do nosso programa de hoje, além da gente trazer esse tema para discutir, para a pauta, né, que a sociedade precisa cada vez mais tratar essa pauta como algo que faz parte do dia a dia da sociedade, mas desconstruir essa imagem promíscua, né, Sônia Lima, das pessoas gays, né? Quer falar, Sandra? Ou Sônia? O que Regina ela mostra, né? Você percebe, né? Eu fiquei impressionada com a história dela. Esse relato a gente interage, conversa com as pessoas antes, assim, e diz mais ou menos o que espera, né? Então, ela falou para a gente muita coisa que ela não relata aí. Então, essa história de ter sofrido violência dos irmãos, que é uma coisa muito comum entre as mulheres lésbicas. Os irmãos que são os primeiros repressores, né, dentro de casa. Então, assim, dizer que coragem para assumir, porque é muito julgamento na sociedade. Ângela trouxe isso, essa história do julgamento. Então, quando você assume, você é julgada pela família. Quando percebe, a menina, né, ela não esconde, então ela começa a ser julgada, maltratada, né, sofre violência doméstica. O pai, às vezes a mãe também, né? A mãe, na maioria das vezes, é a pessoa mais compreensiva com a filha. Mas os irmãos são cruéis, né? A maior parte dos irmãos, que também sofre pressão da sociedade. Ele quer aquela sociedade normativa, homem e mulher. Então, você está saindo ali. Então, essa mulher geralmente tem muita coragem para assumir e aguentar o julgamento, que é o julgamento moral. Aí vem, né, aí, trazendo, eu não posso deixar de trazer também isso para dentro da questão do espírito, da religião também, que também sofre. Sofre. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, um dado. Isso aí é masculino, não é feminino, mas é para vocês terem ideia. No início dos anos 2000, eu coordenei um projeto com o Ministério da Saúde, era naquela época da AIDS. E aí, no Brasil todo, os primeiros casos eram de homossexuais. E na Paraíba era de homem casado. Aí eu fui para uma palestra no Ministério da Saúde entendendo que não, são bissexuais, são homens não assumidos. Então, para você ver como é camuflado na sociedade, como as pessoas elas não conseguem assumir e vivem uma relação, não são felizes, né? Que vivem dentro do armário, o tempo todo com medo do julgamento, porque você tem que casar e ter filho, você é homem, tem que casar com a mulher e ter filho. E, na verdade, está cheio de exemplos de pessoas sendo felizes aí, vivendo com pessoas do mesmo sexo. Que o que vale é o amor é universal. Jesus Cristo pregava o amor. Por que sou eu agora que vou querer proibir que as pessoas se amem? Eu acho que isso é para cada um refletir sobre si, a condição do outro. Sandra, vai ainda dar uma... Esses relatos, eles tocam bastante a gente. A Celinha falou aí na questão da dor, que a chegar a ter essa liberdade passa também por um processo doloroso, né? Um processo de conflito. E a gente fica pensando como isso poderia também ser amenizado ou evitado se a sociedade tivesse uma outra, né, se abrisse para essas questões. Fosse mais tolerante. Mais tolerante, exatamente. O quanto a gente não evitaria isso, né, porque isso afeta muito, inclusive, a saúde mental das pessoas. É desumano também, é preciso que a gente diga que isso também, em muitos casos, é cruel. Né? É cruel. Então, isso poderia ser evitado também, se a sociedade, de um modo geral, se abrisse, como Sônia bem lembrou aí, para essas questões. Aí eu queria só lembrar uma coisa, que é o seguinte, nos casos de adoção, e também os casais homoafetivos, eles também podem fazer a adoção. E um dado de pesquisa mesmo, assim, as pesquisas científicas, elas mostram que, em muitos casos,
eles adotam aquelas crianças, os adolescentes, que normalmente os héteros não adotam, porque geralmente o perfil é de crianças muito pequenas, né, menores e brancas, e os casais homoafetivos têm dado muito vamos dizer assim, essa oportunidade desses adolescentes, dessas crianças, né, terem um lar, né, terem uma família, terem um lar, como a Kiara falou, né? Então, é preciso que a gente registre isso. E há uma preocupação na sociedade de que esses casais que adotam essas crianças, principalmente no caso de homens, né, quando se trata de casais homoafetivos, que venham a abusar dessas crianças. Isso é uma das coisas que está aí, a gente vê se falar disso, né? E, assim, cientificamente, gente, quando eu estou falando cientificamente, são estudos, são pesquisas, isso não se comprova. Que casais homoafetivos vão abusar mais do que... Bom, essas são questões assim, de conteúdos muito desinformativos, de fake news, que a gente precisa combater, porque isso não traz nenhuma contribuição para o debate e para a vida dessas pessoas, né? É isso, Sandra, você pontuou muito bem. Mas aí nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a Ângela, agradecer a Carol e agradecer a Regina pela coragem, né, de chegar aqui, de fazer esse relato para a gente, de se expor, né, dizer assim que é muito importante a contribuição delas, né, para a gente conseguir superar, né, isso na sociedade, avançar devagarinho. Agradecer a Célia, né, que está aqui mais uma vez contribuindo com a gente, as nossas amigas a Kiara e a Sandra, por essa parceria de a gente estar junto aqui, construindo, tratando de temas tabus, né, enfrentando, né, essas discussões geralmente são difíceis, não estão tão ausentes, né, nos meios de comunicação, que a gente acha que é importante trazer principalmente esses temas que as outras pessoas não falam, que é tabu, que a gente acha que tem que enfrentar tudo isso na sociedade. Então, agradecer e deixar também espaço para vocês se despedirem do nosso público. Eu sei que o tempo está corrido, né, Daniel? O tempo está corridinho. Mas antes de encerrar o programa, eu vou tentar ser rápida. Eu queria deixar um recado para aquelas mães que têm filhos adolescentes que estão se descobrindo gays ou lésbicas, né? Que tentem entender seus filhos, compreender, porque o maior sofrimento que eles passam é justamente nesse período, é nessa fase que eles estão se descobrindo e a própria condição do adolescente já é uma condição difícil, né? Fragilizada, um adolescente que não tem essa opção sexual, que não tem essa escolha. Imagina ele tendo essa escolha. Então, você tem, como mãe, como pai, de acolher seu filho. E agradecer minha amiga Célia Chaves, Celinha para os íntimos, mais uma vez, né, a sua contribuição tão importante para a nossa roda de conversas. E as minhas amigas Sandra Moura e Sônia Lima, e deixar uma palavrinha um pouco para a Sandra e para a Célia. Eu queria fazer o agradecimento à Celinha, para nós, pela participação e sempre a colaboração aqui conosco. Kiara, Sônia, a gente sempre está nessa gratidão entre nós aqui pela participação da gente em construção desse projeto. Queria aproveitar também para agradecer aqui a Orquídea Boutique, né, que hoje me veste, também tem me vestido sempre, desde que nós começamos o programa. Hoje eu estou com esse vestido da Carmin, um vestido que tem aqui... A gente pode usar ele solto, pode usar como cinto também. Deixa eu botar o microfone aqui, que eu fui mostrar o vestido. E esse vestido é da nova coleção, da Orquídea. Vocês podem adquiri-lo lá no Meg Shop. Tem uma empresária fantástica lá, a Célia conhece, Kiara, Sônia, que é a dona Lourdes, simpaticíssima e uma grande empreendedora. Deixar aqui os meus agradecimentos. Boa noite, né? Eu fico feliz cada vez que venho aqui, que estou com vocês. Eu queria finalizar aqui esse momento com versos de Milton Nascimento, que ele diz: qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Se é amor,
Então, perfeito, é amor. Amemos, né? De amor vale a pena, de qualquer maneira de amor valerá. Eles se amam é pra vida inteira, Vera. Eles se amam de qualquer maneira, Vera. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Uau! Até quinta. Até quinta. Até quinta. Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você.